de aula, né? Estamos gravando aqui e eu gostaria de projetar a nossa tela aqui, tá? Que é muito importante. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Estava conferindo aqui a presença aqui. A presença está disponível já para vocês tentarem marcar, tá? Apesar que depois eu faço uma conferência, né? Mas tentem marcar dentro da plataforma assim que possível, né? Dá para marcar até as 9, né? Abre agora quando inicia a aula e dá para marcar a presença até as 9. Então dá para assistir tranquilo e depois ir lá e marcar. Ou quem estiver chegando aí em casa, dá tempo de chegar em casa para marcar a presença lá, né? Que é uma presença que não vai te reprovar, mas, como eu já disse outras vezes, né? É nota de conceito ali dentro dessa presença, tá? Bom, pessoal, videoaula aqui, a abinha videoaula aqui, ó, da semana passada, tá? Referente à SAP número 1, a gente falou lá das conversões de medidas, né? Algumas pessoas ficaram com dúvidas, né? Outros já conseguiram mandar atividade, tá? E aí hoje eu trouxe o slide aqui para a gente fazer nessa primeira aula, que é o seguinte, projetando aqui, o slide para a gente fazer aqui o exercício juntos, tá? Para não ter dúvidas aqui, a gente fazer essa primeira parte da aula referente a esses slides aí, ok? Então, deixa eu abrir aqui rapidamente, tá? Tô projetando aqui, tá todo mundo vendo? Fechar aqui a câmera para ficar Vendo melhor. assim, professor. Tá vendo, né? Beleza. Beleza. Pessoal, seguinte. A gente viu lá na semana passada, né, que a gente tem a questão das formas geométricas, etc., as unidades de medidas, né? E aí o que deu um pouquinho mais de confusão aí foi a questão dessa conversão dessas medidas, tá? Né, que é equivalência aí de metro para quilômetro, para centímetro, hectômetro, e por aí vai, tá? A gente viu lá que o nosso terreno ele tem uma forma, que é essa fórmula aqui que vocês estão vendo, tá? Então, dito isto, deixa eu só pegar aqui a. Tá? Dito isto aqui, vamos lá. Só um pouquinho aqui. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui rapidamente. Então a gente viu lá que o nosso terreno, ele forma, pessoal. Só um pouquinho aqui. O nosso terreno, ele forma aqui essa área, né? Que a gente tem aqui, que forma exatamente um trapézio, né? Então, a gente viu lá que não tem a nossa conversão de medida lá, onde a gente precisa pregar as medidas, que é o 900 metros, tá? O 1,5 km, tá? E 1 km ali da reta maior, tá? E colocar ali na conversão. Então, isso aqui é metros mesmo, então permanece como metros. Os quilômetros vai virar, né? Só pegar 1.500, aliás, 1,5, multiplicar por 1.000, tá? Isso aqui vai dar 1.500 metros. Então, isso aqui vira 1.500 metros. Os quilômetros, a mesma lógica, né? 1 vezes 1.000, né? Que é a escala lá de 3 casas decimais à direita, né? Então vai dar 1.000 metros, tá? E aí agora sim eu consigo jogar na forma do trapézio lá, que é a base maior. Qual que é a base maior? Aqui, ó. Qual que é a A base de maior? baixo, Essa daqui, ó. Reta 1.500. A, reta B. Essa daqui é a base maior, tá? Isso, então é 1.500, tá? Mais a base menor. O que que é a base menor? Essa área aqui, ó. 900, tá? Beleza?
multiplicado por 1.000, tá? E depois dividido por 2. No final, dividido por 2, tá? Então, vamos fazer por partes aqui, ó. 1.500 somado com 900 dá quanto? 400. Vezes quanto? 1.000. 1000. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Tudo isso dividido por quanto? Por 2, tá? Então, vamos lá. Fugir o slide aqui. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Beleza. Então, ó, vou jogar aqui para cima, ó. Vou continuar aqui em cima, ó. Isso aqui vai dar 2.400.000 que? Metros. Tá? Lembrando que isso aqui continua sendo metros. Que dividido por 2 vai dar quanto? 1.200.000 metros o quê? Quadrado. Quadrados. Tá? A partir daqui, deixa eu trocar o slide aqui. Vou botar aqui. A partir dali, gente, encontrando ali aquela parte ali, ó, dessa primeira resposta aqui, ó, que é a área em metros quadrados. Preciso de mais um slide aqui, só um pouquinho. Então, eu encontrei que a área quadrada do trapézio é 1.200.000, tá? Metros. Opa, 00 aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. Descartar. Opa. Então, encontrei lá depois da conta, tá? Só um pouquinho, gente. Vai. Eu encontrei aqui que a área quadrada é 1.200.000, tá? Metros quadrados. Essa é a área ali que vai formar esse trapézio, ok? Então, isso aqui eu vou ter que converter, passar para quilômetros quadrados. Vocês lembram que eu falei ali que para converter o quilômetro em metros, eu multiplico por quanto? Por 1.000, não é isso? Sim ou não? Sim, né? Então, para converter essa área aqui em quilômetros, a conta é inversa. Então, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 1.000. Então, vou pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 1.000. Certo? 1.200.000 metros quadrados dividido por 1.000 é a mesma coisa que eu cortar aqui 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, vai ficar 1.200 quilômetros o quê? Quadrados. E essa é a resposta final. Tá? Essa é a resposta final aí para o nosso exercício. Tá? Tranquilo? Entenderam isso? Entendido, professor. Agora entendi. Entendeu? Tá? Aí vocês me perguntam, a gente tem uma área de um trapézio aqui, certo? Desenhar aqui o trapézio, tá? A área dele aqui, que é essa que a gente viu representada ali. O que seria, né, para você não ficar com dúvida, poxa, mas como é que, se a área é 1 quilômetro, com 1 quilômetro de fundo, mais 900 metros de frente, como que isso vai dar 1 milhão de metros quadrados? O que são esses metros quadrados, para você entender? É como se, dentro deste terreno que vai formar, que é o cálculo de área linear, tá? Então, para cálculo de área linear, é como se eu pegasse uma fita métrica ou fosse fazer um muro aqui e circulasse esses pontos aqui, tá?
Como se eu circulasse esses pontos aqui que a gente tem aqui presente, tá? Então, vou apagar aqui a conta rapidamente, só para eu fazer aqui o desenho. É como se eu pegasse ali a área e fizesse a circulação dela. Ligasse os pontinhos, a reta A, B, C, e aí medisse ali a quantidade de metros quadrados. O que que é isso? Imagina que dentro desse terreno, tá? Imagina que dentro desse terreno aqui, nós temos umas plaquinhas de 1 metro por 1 metro, tá? Por isso forma um quadrado, né? Com todos os lados iguais. Então, imagina que eu tenho um quadradinho, tá? De 1 metro, esse quadradinho aqui, de 1 metro quadrado, né? Ou seja, todas as laterais dele equivalem a 1 metro. É como se eu pegasse 1 milhão, tá? Por exemplo, né? 1 milhão e 200 mil quadradinhos aqui e preenchesse essa área do trapézio. Então, como se tivesse um monte de quadradinhos aqui dentro, ó. Ah? Por aí vai, que eu não vou pintar aqui também, vou preencher tudo com um quadradinho. Mas só para vocês entenderem, é como se eu preenchesse essa área aqui com 1 milhão e 200 mil metros quadrados, né? Quadradinhos de 1 por 1. Entenderam aí por que que sai a medida linear sai em metros quadrados? Sim, sim. Então ela sai em 2 dimensões. Se ela tivesse uma profundidade, aí já não seria mais metros quadrados, seria metros cúbicos. E isso eu uso para calcular o quê? Né? Calcular volume, né? Por exemplo, de uma caixa d'água, né? De um cubo. Então, além dos quadradinhos aqui, tem uma outra dimensão que é o volume. Aí sai em metros cúbicos, quilômetros cúbicos, que não é o caso aqui. Isso aqui, por exemplo, a gente está falando aqui de uma caixa d'água, de um reservatório de água, né? Onde a gente tem medidas volumétricas, tá? Beleza? Entendido Beleza. isso? Dúvidas? Dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá. Sim. Falou, tá falado. Falou, tá dizido. Vamos embora. Falou, tá dizido, exatamente. Então, é isso. Deixa eu voltar aqui para a tela normal. Então é isso, pessoal. Aí dessa aula, para a gente fechar, é isso aí que eu queria trazer esse feedback. Eu queria trazer esse nosso feedback aí desse conteúdo, tá? Beleza? Todos conseguiram fazer as contas, eu vi que tem muita gente ainda que não entregou, mas já conseguiram fazer aí, tá pronto, tá andando. Como que tá o andamento de vocês? Porque a gente tem que entregar isso em dezembro, tá? Antes das férias. Essas duas Beleza. atividades. Tá tranquilo? Tá caminhando agora, né? Depois dessa explicação aí, flui. Então tá. Professor, sobre as Hum. outras SAPs que já estão abertas, o senhor vai explicar elas hoje? Não tem outras SAPs em aberta, são só duas, tá? Apareceu uma SAP 3 lá. Isso, é porque SAP pula. 2, quer dizer, apareceu também. Não, a SAP 2 é do momento presencial, você está olhando em outro local. Ah, Ela é exclusiva, tá aqui, ó, exclusiva do encontro presencial. não, A que então, vocês têm que fazer a fechou. entrega é que está em situação de aprendizagem, que é a atividade A número outra 3. é o checklist e o relatório, né? Isso vai ser desenvolvido uma atividade baseado nessa SAP aí no encontro presencial. Então a SAP 3 também é do momento presencial? Não, a SAP 3 é para entregar no AVA. Ah, tá, ok. Mas é a mesma data da SAP 1, né? Isso, todas a mesma data, por enquanto, para vocês irem acostumando. Eu vou até abrir ela Beleza. aqui, ó. Vou até abrir ela aqui, ó. Já parece que não tem dúvidas na outra matéria, então a gente já avança para essa segunda matéria aqui, tá? Para essa segunda situação de aprendizagem aqui que vocês devem fazer a entrega de vocês. Então, ó, nós temos aqui uma situação que é a seguinte: uma empresa chamada Tec Química, é uma empresa petroquímica, sede em Curitiba. A maior demanda dela é a produção de combustíveis, tá? Querosene, gasolina, óleo diesel, etc. Tá? A empresa possui uma rota de distribuição que vai de Florianópolis, tá?
que vai de Curitiba, desculpa, a Florianópolis, tá ok? Totalizando aí 303 metros. 303 quilômetros, desculpa. O volume da carga transportada é um volume de 20 mil litros, tá? Ou seja, aqui dentro desse tanque tem 20 mil litros de combustível. No dia 26 de junho de 2017, o caminhão-tanque que transportava óleo diesel sofreu um acidente nas imediações de Joinville, ou seja, 130 quilômetros do local de partida, certo? O mesmo acabou tendo a carga vazada, né, sem danos a pessoas. O motorista possui curso de movimentação de produtos perigosos, que é o MOP, tá? E aí a técnica em uma ação emergencial vai fazer a análise dos riscos ali, né? E aí o que acontece? Baseado na FISPIC, que hoje em dia já está atualizada com o nome de FDS, tá? Eu trago ainda o termo FISPIC porque você ainda vai encontrar produtos, né, com essa nomenclatura. É só a nomenclatura que mudou, né? Antes era ficha de informação de segurança de produto químico, né? E agora é a FDS, a sigla mudou e passa a ser ficha de ficha de informação de segurança, tá? FDS, ok? Então só uma pequena mudança que tem, mas é o mesmo conceito. E aí o desafio no AVE é o quê? Preencher o checklist, tá? Baseado aí na física e fazer um relatório apresentando o desenvolvimento das seguintes questões: identificação do produto, citar 3 perigos, etc, etc, tá? Então há um checklist para ser feito e um relatóriozinho com esse conteúdo aqui que você vai encontrar onde? Na ficha de segurança do produto químico, tá? Então lá na ficha, já vocês vão ver aqui, ó, que nós temos a ficha aqui e ela traz para nós todas as informações que está perguntando lá. Aqui está falando para você fazer um relatório e falar e procurar lá, ó, 3 perigos mais importantes, né, que possam causar efeitos adversos à saúde humana. Quando eu vou na ficha, FISPIC, tá, na ficha lá, eu tenho aqui os efeitos, ó, perigos mais importantes, efeitos adversos à saúde humana. O produto pode causar efeito narcótico. Então tem alguns aqui dessas situações aqui de segurança ali que está sendo pedido para você colocar no seu relatório, tá? Então, o produto pode causar efeitos narcóticos, irritação, né? Então, por aí vai. Então, cada informação que a gente tem aqui dentro dessa necessidade desse relatório, tá? Você vai transformar aí aliás, desculpa, nessa FISPIC, você vai transformar isso em relatório em cima desses tópicos que estão citados aqui, tá? Então, ó, aqui tem, ó, fale sobre breve informações sobre o produto transportado, cite as medidas de controle, citar efeito toxicológico, será que tem? Tá tudo aqui, ó. Líquido tem vapores inflamáveis, recipiente pode explodir aquecido, né, e liberar gases irritantes e tóxicos. Vermelhidão, né? Toxicidade dele, aguda, inalação, categoria 4. Então tem todas as informações. Qual que é o detalhe aqui? O detalhe aqui é o seguinte, tá? Aqui tem um modelo de relatóriozinho, mas vocês podem fazer o modelo de vocês. O detalhe aqui, gente, é o seguinte: qualquer produto químico adquirido dentro da empresa, ele deve ser acompanhado, né, desse produto, deve vir essa ficha de segurança desse produto químico, tá? Para qualquer produto adquirido pela empresa. Eu estou falando em escala de segurança dentro das empresas, né? Não de origem doméstica. Então tem que ter. Então a empresa lá tem desinfetante, tem que ter a ficha do desinfetante. Não, a empresa tem tintas, professor. Ou vai trabalhar com tintas, ou vai mexer com reforma, ou vai reformar, comprou para utilizar lá na empresa, etc. Vai ter que vir acompanhado, tá? Todos os fabricantes já sabem dessa normativa e eles já disponibilizam na venda do produto essa ficha, ou fica disponível nos sites ali para a gente ir lá e baixar ali essa ficha de segurança, tá? Essa ficha de segurança ela tem que ser pública na empresa, então ela tem que estar acessível para todos os trabalhadores que vão interagir com algum tipo de produto químico, tá? E essas fichas que vão dar as diretrizes para nós
em relação aos perigos, em relação às questões de emergência, em relação a como manipular o produto, onde guardar, a questão do uso dos EPIs. Aqui recomendo os EPIs, ó. Procurar aqui, recomendo os EPIs também dentro da ficha aqui, tá? Ó, medidas de proteção, cadê? Medida de combate a incêndio, medida de proteção, manuseio e armazenamento, tá? Então, tem aqui, ó, equipamento de proteção individual. Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para exposição, vapores orgânicos, para exposição, etc, etc, tá? Então, recomendo os EPI, ó, para mão, luva de PVC, para os olhos, óculos, para o corpo, vestimenta, né? Então, até a recomendação dos EPIs está dentro dessa ficha quando a gente trata de um produto químico, tá? Beleza? Beleza, pessoal. Tranquilo? Então, olha só. Então, a gente vai aqui para o vídeo para entender um pouquinho mais dessa ficha, tá? Vocês entenderam que o desafio é preencher o checklist. Esse checklist, eu vou falar dele na próxima aula, mas é um checklist de inspeção de segurança do transporte mesmo, do caminhão, né, do produto, né, para ver as condições se estão adequadas ali daquele transporte e verificar possíveis não conformidades. E o relatório ele vai ser baseado na pesquisa, na leitura que vocês vão fazer da ficha, tá? Vamos entender um pouquinho essa ficha? Eu vou pegar aqui e passar o vídeo. E aí aqui, gente, a gente tem as explicações, tá? Com relação... Só parar aqui o vídeo aqui um pouquinho. Aqui a gente tem nesse vídeo as explicações ali das seções da FISP, para vocês entenderem um pouquinho ela, tá? Acho que vocês estavam ouvindo o vídeo aí, tá funcionando o áudio, né? Sim? Sim, está funcionando, beleza. Tá, então a gente vai ver as seções aqui para entender o funcionamento dessa ficha de segurança, tá? Do produto químico. Vamos lá. A ficha de informações de segurança de produtos químicos, FISPQ, fornece informações sobre vários aspectos da substância ou mistura quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. A FISPQ fornece, para esses aspectos, conhecimentos básicos sobre os produtos químicos, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situações de emergência. Em alguns países, essa ficha é chamada de Safety Data Sheet, SDS, ou Material Safety Data Sheet, MSDS. A FISPQ também é conhecida como FDS, Ficha de Dados de Segurança. A FISPQ é um meio de um fornecedor transferir informações essenciais aos usuários dos produtos sobre os perigos de uma substância ou uma mistura, incluindo informações sobre o transporte, manuseio, armazenagem e ações de emergência. Essas informações possibilitam tomar as medidas necessárias relativas à segurança, saúde e meio ambiente. A FISPQ também pode ser usada para transferir essas informações para trabalhadores, empregadores, profissionais da saúde e segurança, pessoal de emergência, agências governamentais, assim como membros da comunidade, instituições, serviços e outras partes envolvidas com o produto químico. As fichas de informação de segurança de produtos químicos existentes devem estar de acordo com a norma ABNT-NBR 14725. Neste vídeo vou te apresentar cada uma das 16 seções obrigatórias das FISPQs. Seção 1. Identificação. Esta seção deve informar o nome da substância ou mistura, nome comercial, conforme utilizado no rótulo, o código interno de identificação da substância ou mistura utilizado pela empresa, quando existente, bem como os dados do fornecedor, nome da empresa, endereço, número de telefones de contato e telefone para emergências. O número de fax e o e-mail da empresa também podem ser usados. Alguns dos principais usos recomendados para a substância ou mistura devem ser informados, podendo incluir breves descrições como, por exemplo, retardante de chamas, antioxidante. Restrições específicas de uso para a substância ou mistura podem ser informadas. Seção 2. Identificação de perigos. Esta seção deve descrever os perigos da substância ou mistura e as informações associadas a estes perigos, como classificação da substância ou mistura, sendo realizada de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução e outros perigos que não resultam em uma classificação.
Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes. Esta seção deve informar se o produto químico é uma substância ou uma mistura. Nesta seção, identificam-se os ingredientes do produto químico. Isto abrange a identificação das impurezas e os aditivos que estejam classificados e que contribuam para a classificação do produto químico. As substâncias e misturas químicas devem ser informadas nesta seção. Seção 4. Medidas de primeiros socorros. Nesta seção devem ser informados quais as medidas de primeiros socorros que podem ser aplicadas por pessoas sem treinamento específico, sem o uso de equipamentos adequados e sem dispor de uma ampla seleção de medicamentos. Caso haja necessidade de atendimento médico, deve ser fornecida a informação, especificando em que situação isso deve ocorrer. Pode ser útil dar informações sobre os efeitos imediatos para cada via de exposição, incluindo indicação para o socorro imediato. Devem ser relatados os possíveis efeitos retardados e a necessidade de acompanhamento médico. Seção 5. Medidas de combate a incêndio. Esta seção se refere às medidas que devem ser tomadas no combate a incêndio causado pela substância ou mistura, ou que ocorre em seu entorno. Esta seção deve apresentar meios de extinção, perigos específicos da substância ou mistura, medidas de proteção da equipe de combate a incêndio. Seção 6. Medidas de combate para derramamento ou vazamento. Nesta seção são recomendadas as medidas que devem ser tomadas em caso de derramamento, vazamento, fugas ou perdas, com a finalidade de prevenir ou reduzir ao máximo os efeitos adversos sobre as pessoas, os bens e o meio ambiente. Devem ser informadas as medidas de intervenção em função do volume do vazamento, grande ou pequeno, quando este influencia de maneira significativa na magnitude do perigo que se apresente. Podem ser necessárias ações distintas para os procedimentos de contenção e recuperação. Seção 7. Manuseio e armazenamento. Nesta seção são fornecidas indicações sobre práticas seguras de manuseio que minimizem os potenciais perigos que a substância ou mistura apresenta para as pessoas, os bens e o meio ambiente. Dar ênfase quanto às precauções que devem ser tomadas em função do uso previsto e das propriedades específicas da substância ou mistura. Seção 8. Controle, disposição e proteção individual. Nesta seção são fornecidos os limites de monitorização ambiental e biológica. Adicionalmente, há de se entender por controle de disposição toda a gama de medidas específicas de proteção e prevenção que devem ser tomadas durante a utilização, com a finalidade de minimizar a exposição a que são submetidos os trabalhadores e o meio ambiente. As medidas técnicas de controle apropriadas que sejam necessárias para minimizar a exposição à substância ou mistura. Consequentemente, os riscos associados aos perigos devem ser indicados nesta seção. Seção 9. Propriedades físicas e químicas. Esta seção deve incluir informações empíricas da substância ou da mistura. No caso de uma mistura, na ausência de dados empíricos, deve-se indicar claramente para qual ingrediente aplica-se a informação. Seção 10. Estabilidade e reatividade. Descrever os perigos de reatividade da substância ou mistura nesta subseção. Estabilidade química deve indicar se a substância ou mistura é estável ou instável, em condições normais de temperatura e pressão. Possibilidade de reações perigosas, se pertinente. Estabelecer se a substância ou mistura reage ou polimeriza, liberando excesso de pressão ou calor, ou gerando outras condições perigosas. Deve-se listar as condições a serem evitadas, como calor, pressão, choque, impacto, atrito, luz, descarga estática, vibrações ou outras condições que possam resultar em uma situação de perigo. Listar as classes de substâncias ou substâncias específicas com as quais a substância ou mistura pode reagir para produzir uma substância perigosa. Por exemplo, explosão, liberação de materiais tóxicos ou inflamáveis, liberação de calor excessivo. Listar os produtos perigosos da decomposição conhecidos e razoavelmente previstos, resultantes do manuseio, armazenagem e aquecimento. Seção 11. Informações toxicológicas. Essa seção é utilizada principalmente por profissionais médicos, toxicologistas e profissionais da área de segurança do trabalho. Deve ser fornecida uma descrição concisa, completa e compreensível dos vários efeitos toxicológicos, bem como os dados disponíveis para identificar esses efeitos. Seção 12. Informações ecológicas. Deve-se fornecer informações para avaliar o impacto ambiental da substância ou mistura quando liberada ao meio ambiente. Essas informações podem auxiliar em casos de vazamento e derramamento, bem como nas práticas de tratamento de resíduos. Esta seção deve indicar claramente as espécies, o meio, as unidades, as condições e a duração dos ensaios. Deve-se declarar quando as informações não estiverem disponíveis. Fornecer também um breve resumo dos subtítulos listados abaixo. Seção 13. Considerações sobre destinação final. Alternativamente, o título padrão adotado para esta seção deve ser Considerações sobre tratamento e disposição. Deve-se informar os métodos de destinação segura e ambientalmente aprovados para resíduos de substância ou misturas ou embalagens usadas. Estes métodos de destinação, por exemplo, coprocessamento, incineração, reciclagem, etc., devem ser aplicados aos resíduos de substâncias ou misturas ou embalagens usadas.
Seção 14. Informações sobre transporte. Esta seção deve conter informações sobre códigos e classificações de acordo com os regulamentos nacionais e internacionais para transporte, diferenciadas pelos modais de transporte terrestre, hidroviário e aéreo. Quando a substância ou mistura for classificada como perigosa para transporte, devem ser indicados quando apropriado e conforme o modal. A linha A, número ONU, Organização das Nações Unidas. A linha B, nome apropriado para embarque. A linha C, classe, subclasse de risco principal e subsidiário, se houver. A linha D, número de risco. A linha E, grupo de embalagem. A linha F, perigo ao meio ambiente. Indicar se a substância ou mistura é conhecida como poluente marinho para o transporte hidroviário. Código IMDG. Também indicar se a substância ou mistura é perigosa ao meio ambiente para outros modais terrestres ou aéreos. Seção 15. Esta seção deve conter informações sobre as regulamentações referentes à segurança, saúde e meio ambiente, especificamente aplicáveis à substância ou mistura. Deve-se descrever, se pertinente, qualquer outra informação de regulamentação sobre a substância ou mistura, que não esteja descrita em outras seções desta parte da ABNT-NBR 14.725, como, por exemplo, exigências do Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério do Exército, Departamento de Polícia Federal, Acordo Mercosul, Convenção de Armas Químicas, Convenção de Estocolmo, Convenção de Rotterdam, Protocolo de Montreal, Protocolo de Kyoto e etc. Seção 16. Outras informações. Esta seção deve fornecer qualquer outra informação que possa ser importante do ponto de vista da segurança, saúde e meio ambiente, mas não especificamente pertinente às seções anteriores. Por exemplo, necessidades especiais de treinamento, dados do fabricante e possíveis restrições ao produto químico podem ser indicados nesta seção. Você acabou de conhecer o que cada uma das 16 seções de uma FISPQ deve apresentar. Busque o livro de FISPQ de sua empresa e faça uma breve observação e correlacione com tudo que aprendeu. Estas informações são extremamente importantes para que você saiba o que deve e não deve fazer em um acidente envolvendo produtos químicos. E aí, pessoal, Heitor, eu até amplio esse conceito para o seguinte, não só no caso do acidente, tá? Mas para não manipular, né, como que eu vou manusear esse produto, onde eu vou armazenar, né? A FISP que ela traz é, a ficha de segurança, ela traz essas informações para a gente, tá? Então é importante a gente estar atento a isso, beleza? Tranquilo? Dúvidas? Interessante o conteúdo. Gostei. Isso. Aí o que acontece, pessoal? Olha só. Essa é a parte do conhecimento aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa é a parte do conhecimento aqui em relação à ficha. Essa ficha vocês vão ter que fazer a leitura dela, tá? Você vai ter que fazer a leitura dessa ficha, tá? Enfim, né? Até para preencher também o nosso checklist, algumas partes do nosso checklist. Olha o nosso checklist aqui, ó, que é a folha de resposta, tá? Então aqui fala, ó, dados do produto, nome comercial. Qual que é o nome comercial? Qual que é o nome comercial do produto? Hã? Óleo diesel. Óleo diesel AS10A550. Esse é o nome comercial dele. Ok. Tá? Número ONU. Aí a gente vai procurar o número ONU dele aqui, ó. Tá? O númerozinho lá que representa a numeração ONU, ONU. Tá? Número de risco, né? Aí aqui tem coisas em relação à carga, ao caminhão, que é subjetivo. É claro que na vida real você vai inspecionar o caminhão. Aqui para nós a gente não tem como inspecionar, então a gente vai colocar que estava ok. O caminhão está identificado com risco? Sim. O volume da carga, qual que é? 20 mil o quê? Opa, tá que habilitar aqui a edição. Volume da carga, 20 mil. E aí, 20 mil o quê? Litros, né? Entendi. Solubilidade, material, substância compatível, né? Então, todas as informações que a gente vai encontrar aqui, ó. pH, né? Então, a gente vai procurar aqui o pH na FISP. Será que tem? Tem. Ponto de fulgor ali, ó. Tá? pH dela aqui, ó. A gente vai procurando aqui e vai encontrar o pH dela. Então, todas as informações estão na ficha, tá? Dados em relação ao caminhão e ao transporte, vocês vão colocar que o caminhão estava em perfeitas condições? Vamos colocar que sim. A carga está sob pressão? O que é uma carga sob pressão? Alguém sabe?
Cargas sob pressão, gente, são cargas ali que estão Certo? pressurizadas. Normalmente são o quê? É, gases, por exemplo, né? Ou líquidos que podem desprender gases, né? Ou líquido aí que está em alta pressão, tá ok? No caso aqui da nossa carga, ela não está sob pressão, tá? Se o caminhão possui kit de Entendi. emergência, em relação ao caminhão, a gente coloca tudo ok, né? Então, possui kit de emergência? Sim. O motorista possui curso? Sim. Foi falado no texto da SAP que tem curso. O transporte estava liberado? Sim. Beleza? O que vai pegar mais para nós é essa parte aqui, ó, dos dados do produto que vocês vão ter que preencher direitinho. O resto é subjetivo porque a gente vai, como a gente não fez de fato a inspeção, a gente vai presumir que estava tudo ok, tá? Com exceção da carga que ela não está sob pressão, tá? Uma carga sob pressão, por exemplo, pode ser uma carga de oxigênio, né? Que está sobre caminhões tanque ali, sobre pressão, vasilhando, tá? Beleza? Professor, Entendido? Beleza. Oi, pode falar. a ficha técnica e o checklist vai ficar tudo num PDF só, né? Pra gente enviar no final, não Você é? pode colocar no PDF só ou mandar separado. Para mim não tem problema, não faz diferença. O checklist pode ficar lá por último lá, né? Isso, pode ficar por último, Tá, beleza. ok? Isso aqui é Tá importante, ok. gente. Tem que ter um impacto, tá? Isso tem um impacto aí em relação à segurança, em relação principalmente a custos, tá? E aí, ó, a gente falou da parte da numeração ONU, que também foi citada no vídeo, e aí eu tenho aqui a descrição aqui, especificamente dessa numeração ONU, tá? Que é algo que você pode colocar também dentro do seu relatório. Inclusive, o relatório de vocês não é obrigatório ser só texto, ele pode ser municiado ali também com imagens, tá? Então, pode colocar imagem se precisar. Mas vamos ver a questão da numeração ONU. Essa numeração ONU é uma numeração que ela é utilizada para identificação, né, do caminhão que está se transportando, do veículo que está transportando o material para ser de fácil identificação aí para o público, para fiscalização, ok? Vamos ver essas questões vamos ver essas questões aí da identificação aí através desses rótulos de riscos, número ONU, tá? Vamos lá. Você sabe como funciona o transporte de produtos perigosos? O transporte de produto perigoso é aquele que passa por via pública em que esteja sendo transportado produto considerado como perigoso ou que represente risco para a saúde ou a segurança das pessoas ou para o meio ambiente. É importante ficar atento com a legislação. Principais normas para o transporte terrestre de produtos perigosos de forma geral são a resolução da NTT 5.232 de 2016 e a instrução do IBAMA número 5 de 2012. Já as principais normas para o transporte de produtos perigosos em modal rodoviário é o Decreto Federal 96.044 de 88 e a resolução da NTT 3.665 de 2011. Consta também a Lei Federal 9.503 de 97. Agora, as principais normas para o transporte de produtos perigosos em modal ferroviário é o Decreto Federal 98.973 de 90 e o Decreto Federal 1.832 de 96. Mas o que são produtos perigosos? Produtos perigosos possuem origem química, biológica ou radiológica, apresentando risco potencial à vida, à saúde e ao meio ambiente em caso de contaminação. Já resíduo perigoso é qualquer resíduo corrosivo, inflamável, tóxico ou radioativo. Exemplo: material hospitalar, óleo lubrificante usado e os materiais contaminados com ele, rejeitos radioativos, etc. Como saber se um produto é perigoso ou não? Os produtos perigosos são caracterizados em números ONU e possuem nomes apropriados para embarque de acordo com sua classificação de risco e sua composição.
A resolução, a NTT 5232 de 2016, estabelece uma listagem desses produtos em sua relação de produtos perigosos. Assim, para verificar se um produto é perigoso ou não para fins de transporte, recomenda-se que seja consultada essa listagem. Quando o nome de sua substância estiver especificado, citado na relação de produtos perigosos, ela deverá ser transportada de acordo com as normas de transporte de produtos perigosos. E quais são as formas de informar sobre os riscos dos produtos? Consideramos identificação dos volumes e das embalagens, sinalização do veículo e dos equipamentos de transporte. A identificação dos volumes, artigos e embalagens é feita por meio da marcação, rotulagem, a fixação dos rótulos de risco e demais símbolos aplicáveis. A sinalização dos veículos e equipamentos de transporte é feita por meio de rótulo de risco, painéis de segurança e demais símbolos aplicáveis. Mas o que é rótulo de risco? O rótulo de risco tem a função de informar a classe e a subclasse a que o produto pertence. Indica se o produto é explosivo, inflamável, corrosivo, oxidante, radioativo, entre outros. Já o painel de segurança, através dos seus algoritmos, vem identificar a classe do produto, as características do produto e o número ONU. Assim, a sinalização é uma forma de informar sobre os riscos do transporte. Não podemos esquecer que segurança é um conjunto de fatores que envolve o veículo, a carga, as vias e o motorista, sendo uma responsabilidade com a saúde, a preservação da vida e do meio ambiente. Então, pessoal, a gente tem essa questão aí dos rótulos de risco, tá? Que aí são essas numerações ONU. O detalhe em relação à numeração ONU é que é o seguinte, ela é uma padronização internacional. Então, por exemplo, agora vamos para o Google aqui. Em qualquer lugar do mundo aí que eu ver o rótulo aí laranja escrito 301202, vai ser fácil a identificação, ó. Número, é uma listagem dessa numeração ONU, 301012, tá? E ela já me dá aqui, ó, transporte de materiais, né? Então já me fala aí que tipo de produto eu estou carregando também, né? Então, ó, óleo diesel, né? Então, ó, número ONU, gasolina, ó, gasolina, tá? Aí me dá o 1203, né? Se eu estiver carregando, vamos lá, vamos pegar um outro número aqui, 3475, tá? É o código aí para identificar aí etanol, tá? Ó, etanol 3475, que a gente tem as imagens aqui, ó. Tá? 3475, etanol. Tá? E aí, olha só, é obrigatório o caminhão ter essa identificação nas laterais, tá? Nas laterais, ó, carregando óleo diesel, líquido inflamável, na traseira do caminhão, tá? E na frente do caminhão também. Então, eu tenho uma imagem aqui de frente dele aqui. Eita, não vou ter nenhuma imagem de frente aqui, ó. Rapaz. Vamos lá. É um caminhãozinho de frente, ó. Laterais, traseira e aqui a frente, meu Deus do céu. Aqui a frente, ó. Ó. Traseira e a frente também tem identificação, né? Não é a melhor foto, mas a frente também tem, tá? Essas identificações aí. É difícil pegar um caminhão de frente aqui, hein? Mas enfim, tá? Então é isso, ó. Número de risco é sempre os 2 números acima, o número ONU é sempre os 4 números abaixo ali, que vai identificar que tipo de produto é, ok? Então, são esses rótulos de risco aí que a gente está falando aí. Esses outros com a imagem de explosivo, inflamável, infectante, substância não tóxica, corrosiva, né?
a gente chama de simbologia aí, uma é placa ONU, tá? Numeração ONU, e a outra é a placa ali, pictograma ali da placa de risco, tá? Então tem vários aí, ó. Quando a gente está carregando aqui, ó, a identificação aqui verdinha aqui, ó, é R03, tá? É quando a gente está carregando, por exemplo, cilindros de gases, né? Tá carregando gases aí, ó. Gás inflamável não tóxico, ok? Então são esses pictogramas aqui. Então rótulo de risco, que é esse aqui, e o outro aqui, ó, rótulo de risco à esquerda e a placa à direita aqui, número ONU, tá? Então 1203 aqui, por exemplo, seria gasolina, tá? Então a gente tem esses detalhes aqui, ó, a imagem aqui, ó, fundo do caminhão, frente do caminhão e as laterais, tá? É assim que é colocado aí os rótulos de risco. A joia? Entenderam aí essa parte? Aqui tem o impacto, gente. Olha só. Aqui tem a questão da prevenção em relação ao impacto ambiental, em relação ao próprio perigo do material que está sendo carregado, do produto químico que está sendo carregado, e também a questão das fiscalizações, né? Então, quando a gente fala de produto químico aí, de transporte de produto perigoso, né? A gente está falando aí de cargas aí que são passíveis de fiscalização e que recebem aí, né, multas altíssimas, né? As multas são caras aí, multas que passam de R$ 3.000, né? Então, um valor aí bem alto aí por causa de uma plaquinha, por causa da falta de um kit de emergência, etc. Ok? Beleza? Então, essa segunda parte da atividade, essa terceira atividade aqui, a gente sai daquelas continhas ali e já começa aí caminhando pelo mundo da segurança, só que eu preciso que vocês preenchem o checklist, começam a pegar intimidade com checklists, né? E façam ali mais um relatório para nós, tá? Então, a gente tem aí uma série de detalhes aí em relação a esses produtos, tá? Vamos ver o impacto disso daqui, ó, né, quando a gente tem aqui essa fiscalização aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma fiscalização, né, foi uma reportagem aqui da fiscalização aqui, em cima de transporte de produtos químicos aqui. Então, além da questão dos perigos, da contaminação, dos problemas para o meio ambiente, a gente ainda tem a questão aí de estar passivo aí, de gerar prejuízo financeiro também, se eu não tiver me atentado a um checklist, as regras de segurança ali presentes na FISP, etc, tá? Vamos lá. Rodovia Regis Bittencourt, base da Polícia Rodoviária Federal, na região de Cajati, no interior paulista. Acompanhamos uma fiscalização conjunta com a ANTT, Vigilância Sanitária, Defesa Civil e a Autopista Regis. O alvo da operação eram os caminhões transportando produtos perigosos. Foram 2 dias... Detalhe aqui, ó. Olha só o detalhe, como é que é interessante. Eles estão ali na rodovia fazendo a fiscalização. Como que eles sabem que caminhão está carregando produto ou não está carregando produto? Pela sinalização que é obrigatória do caminhão ter, né? Então, aleatoriamente, eles param os caminhões que estão com a sinalização e aleatoriamente pegam um ou outro que não está com sinalização, que pode ser um caminhão que possivelmente possa estar irregular, pelo menos inicialmente em relação à sinalização, né? Dias de fiscalização, conferindo notas fiscais dos produtos, documentação dos veículos e dos motoristas, estado geral do caminhão e carreta. Tá vendo aquela sujeira ali? Não deveria. Isso é sinal de que esse caminhão-tanque saiu da transportadora sem ser lavado. Por conta disso, vai receber uma multa. Mas vamos ver aqui com o agente, com o Restanho. Restanho, qual o motivo aqui da multa? Todo o transporte de produto perigoso a granel, ele não pode ter o produto perigoso do lado externo. Então, por um detalhe de conferência na saída entre o embarcador e o transportador, é uma oportunidade de a gente passar a prevenção a todos os que fazem esse tipo de transporte. Não pode ter nenhum tipo de melado, derramamento, contaminação do lado externo. Verificou isso dali? Basta que faça uma limpeza e o caminhão segue. Então, poucos minutos você ajusta um detalhe de suma importância para o transporte. Mas aqui é só uma sujeira, não está vazando o produto, né? Até está cristalizado. Nesse momento, sim. Mas quando ele saiu, houve
o escorrimento de parte do produto, como pode ser visto na mangueira ali, e esse produto ele ficou no asfalto. Ele pode ter causado, né, dependendo da quantia, é claro, ele pode vir a causar quando chover, a parte deixar o asfalto mais liso. Enfim, é melhor prevenir, né, de qualquer que seja o produto. No caso aqui é óleo, então se escorrer pode deixar o asfalto escorregadio e também pode até, é produto inflamável. E está aqui o motorista. Rapaz, você sabia disso? Que tem que dar essa olhada aí, sair com o caminhão limpinho, sem nenhum vazamento ali? Sim, sim. Só que esse vazamento não foi nesse carregamento. Nós fazemos o carregamento por baixo. Então, talvez tenha passado despercebido pelo checklist. Como o carregamento era por baixo, não foi percebido que estava sujo em cima. Já é. Vocês viram o detalhe aqui na reportagem, né? Então, o carregamento o caminhão estava sujo ali e ele fala aqui claramente, o motorista, né? Não foi percebido no checklist, né? Então, por isso que a gente faz o exercício de checklist aqui, porque esse checklist ele tem uma importância muito grande na segurança do trabalho. É claro que aqui a gente está focando no transporte de produto perigoso, no produto aí que é o óleo diesel e tal, no derramamento ali, segundo a historinha da SAP que aconteceu, mas o checklist ele é importante em diversas situações dentro da segurança do trabalho. Diversas situações aí, o checklist ele vai me prevenir, ele vai me dar dados ali antes da ocorrência ali de não conformidade, de acidentes, etc. Tá? Vamos seguir aqui, a gente já finaliza. Uma coisa que estava antes, né? Ele não foi do produto em si que está sendo carregado agora, transportado agora. Mas já que agora constatamos, a gente leva para uma estação de limpeza e tal para descontaminar. O resultado dos 2 dias de fiscalização foi 50 veículos fiscalizados, 117 notificações específicas de transporte de produto perigoso, 2 irregularidades do tipo transporte de produto perigoso com alimentos. Aqui, gente, eu vou voltar um pouquinho só para mostrar esses dados aqui para vocês verem como é que isso tem um impacto grande. Então, eles, nessa fiscalização, fiscalizaram 50 veículos e deram 117 notificações, 117 multas. Gente, dá mais de 2 multas por veículo fiscalizado aqui, na estatística de média aqui, né? Então, o negócio é sério. Então, se eu fosse pegar na estatística aqui, dos 50 veículos ali fiscalizados, né? Foi mais de 2 multas aí para cada veículo, né? Isso é muita coisa. A gente está falando de um custo elevado aí por falta de uma observação de uma FISP, por falta de um checklist bem feito na saída desse caminhão lá da transportadora, tá? Produto perigoso com alimentos. Esse motorista vai levar uma multa para a empresa pela falta do extintor em local de fácil acesso. O extintor, né? Tenho ele certinho, tá carregado tudo, mas está no lugar guardado numa caixa, mas ele tinha que estar fora, né? Em acesso para ser mais rápido na hora de pegar ele, né? Mas como a empresa pegou e guardou ele por causa de roubo, né? Ele ficava fora do baú e foi roubado, né? Aí achou melhor guardar dentro da caixa daí. E aí guarda dentro da caixa, tá errado. Aí eles autuaram, fizeram uma multa. E ali outra coisa que ficou pendente foi o alicate e a chave de fenda, que era para estar dentro da cabine e não estava. Aí vamos... E onde que tá? Vamos procurar, eu chegar em casa, vamos procurar, né? Mas foi feita a autuação também. Os caminhoneiros que entrevistamos entendem que é preciso sim haver fiscalização, porque é uma forma de corrigir problemas e evitar danos maiores. Não, tá certo, né? Tá certo que daí, tipo, fiscalizar, eles olharam ali, descida de serra, tinha que ter fita de freio, pneu, olharam tudo, né? E aí, como a gente trabalha com produto químico, tem que ter toda a vida certinho, né? Além da multa, algumas irregularidades exigiram transbordo de carga e este é um custo alto para as empresas. É o tempo do caminhão parado, o deslocamento de outro veículo e motorista, o atraso na entrega. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal... Então, detalhes que podem ser percebidos aí dentro do checklist, né, dessas observações, né, gente? A gente está falando aqui de um kit de emergência, alicate e tal, um extintor que estava no local incorreto aí no caminhão e gerou uma multa, né? Mas a gente está falando isso de multa, mas também tem um impacto ali em relação aos acidentes, né? Pode causar um acidente ambiental, etc, etc. A questão do kit de emergência a gente vê na semana que vem. E a questão de como fazer, de como agir em emergências também,
tá? Mas vamos finalizar aqui a questão do checklist. Basta estar mais atento e fazer um checklist completo dos documentos e do estado do caminhão e carreta para evitar problemas. Orientação ela é simples, que crie um hábito de, ao fazer uma expedição, o expedidor ter uma pessoa ou duas que faça a checagem do veículo antes de embarcar. Então, está tudo ok. Isso gasta 5 minutos. Embarcou, verifica novamente. Mais 5 minutos, você garante um transporte seguro. Ao transportador que libere o seu caminhão fazendo a checagem do seu veículo. Vencimentos, documentos que são vencidos, é muito comum verificar. Situações de sistema de frenagem, enfim, um visual pequeno, uma constatação no seu veículo já retira muitas das irregularidades que nós verificamos aqui na prática. Fique ligado, corrija ou antecipe-se aos problemas e passe tranquilo pelas fiscalizações. E aí, pessoal, estão me ouvindo agora? Agora tá, né? Então, pessoal, a ideia aí, né, em relação a essa atividade, né, é claro, fazer o relatório da ficha, para ter conhecimento dessas questões de produto químico, etc, etc, mas também preencher esse checklist aí, que ele é muito importante, como a gente viu, para, como é dito nessa fala final aí, né, antecipar algumas situações que, se tiver emergência, vão ser graves, algumas situações que, no caso aí, podem prevenir algum tipo de acidente, algum tipo de multa, tá bom? Na semana que vem, a gente na próxima aula fala um pouquinho mais do kit de emergência, porque esses caminhões que transportam produtos químicos, né, produtos perigosos aí, eles devem ter uma regrinha no transporte, né, regido aí pela NTT, pela resolução, que fala que eles têm que ter um kit de emergência, um kit de mitigação, extintores, né, além da questão da sinalização, tá bom? Mas acho que a gente tem informações suficientes aí para fazer a atividade. Então, a atividade da SAP número 3, preencher o checklist e fazer o relatório ali em cima dos tópicos aqui, tá? O que vai ter que ter no relatório? Essas informações aqui, ó. Tá bom? Beleza? Perguntas? Tranquilo. Tranquilo? Então é isso, Conteúdo pessoal. melhor que a matemática. Porque a gente vai devagarinho, a gente vai entrando aí agora nas questões de segurança, tá? Então, tem aquela atividade de matemática, mas essa já é mais tranquila, é um relatóriozinho, tá bom? Ponta-chave. Beleza, Fechado? professor. Pessoal, é isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui para a gravação, tá? Bons estudos para vocês. Fica atento aos prazos, pessoal. A gente tem só até o dia 12, né? Então, dia 12, né? A gente está aí praticamente 30 dias para a gente fazer essa atividade, né? Se a gente contar que tem 2 feriados, né? Agora dia 15 é um, né? E dia 20 é outro feriado, então na semana que vem já não tem aula por causa do feriado de Consciência Negra, né? Então, nossa próxima aula é dia 27, eu trago o complemento, e aí já, dia 4 já é a última aula de conteúdo e acabou, já é o tempo de entregar. Então, assim, parece que é muito tempo, mas acaba não sendo, tá? Então, faça o relatório aí com carinho, viu, quanto antes. Não tem aí mínimo de folhas ou máximo, tá? Mas é algo simples ali, respondendo aquelas indagações ali da SAP, tá bom? Beleza. Beleza? Então é isso. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Gravação encerrada. Fiquem todos com Deus aí.